Pessoal, boa tarde. Olha, eu sinto muito, mas tá difícil de eu conseguir gravar as aulas de vocês. Eu falei do horário, né? Eu falei que ia tentar fazer mais cedo, mas infelizmente eu não consegui. Eu já fiz um vídeo, já deletei porque não ficou bom, tá? Deu problema aqui. Meu celular acho que deve estar assim como o de vocês, né? Já carregadíssimo. Bom, pois bem, vamos falar rápido então. Eu pedi para vocês assistirem a aula de ontem, lá do Centro de Mídias. Era sobre trigonometria e ele comentou assim, bem resumidamente, falou rápido, passou por vários pontos que são importantes, que é o que a gente precisa se atentar, tá bem? Antes da gente começar, eu gostaria assim, por favor, se tem alguma coisa que vocês não entenderam da primeira e da segunda aula, me chamem no privado ou perguntem aqui no Classroom, mas antes de assistirem essa aula, tá? Para não confundir, para não ter mais conteúdo aí que vai dar problema, tá certo? Bom, pois bem, o que a gente vai falar? Nós vamos falar sobre os ângulos côngruos, né? Vou passar rápido sobre isso. O que são ângulos côngruos? São aqueles ângulos que, apesar de ter número diferente, eles têm a mesma medida, eles são múltiplos, eles têm voltas inteiras dentro dele. O que são voltas inteiras? O círculo trigonométrico, né, a circunferência, ela anda só aqui, só dentro desse espaço. Então, se você começa, marquei o ângulo 0 graus aqui, né? Vamos falar em grau ainda. Andei 30 graus, tô aqui. O ângulo de 390, ele vai cair no mesmo lugar. Então, a gente chama ângulos côngruos. Por quê? Comecei a andar a partir daqui, andei 30 graus, cheguei no ângulo que eu quero. Então, aqui é o meu ângulo de 30 graus, ele tá marcado exatamente aqui. Aí, o ângulo de 390, tá muito claro, gente, desculpa. O ângulo de 390 acontece o seguinte, saio daqui, dou uma volta inteira, que são 360 graus, aí eu tenho que andar mais 30 para completar os 390. Então, tá vendo que ele bate no mesmo lugar? Então, esses ângulos são ângulos côngruos, tá? Se eu precisar calcular o valor, que a gente vai começar a trabalhar com seno, cosseno e tangente. Quanto que é o seno de 30? Vou lá naquela tabelinha, lembra que ele falou lá da outra aula? E procuro o valor do seno de 30. E se eu pedir o seno de 390? 390 é maior que 360. Mas quanto a mais? 30 a mais. Então, é o mesmo valor do seno de 30. Se a gente olhar na tabelinha, seno de 30 é meio. Então, seno de 390 também será meio, tá? Lembra da tabelinha dos ângulos notáveis? 30, 45, 60. Seno, cosseno, desculpe o meu esculacho aqui, tá? Seno, cosseno e tangente. Então, como é que a gente fazia a tabelinha? 1, 2, 3. Boto a raiz em cima de todo mundo. Raiz de 1 não precisa, né? É o próprio 1. Raiz de 2, raiz de 3. E aí, divide tudo por 2. Tá? E o cosseno? Então, esse raiz de 1 nem precisa. E o cosseno? É só ir agora de baixo para cima. Aqui é meio, aqui é raiz de 2 sobre 2, aqui raiz de 3 sobre 2. E a tangente? Divide seno pelo cosseno. Dividindo, não vou mostrar aqui, tá? Porque a gente tem pouco tempo. Se alguém quiser ver depois, eu faço a divisão, tá bem? Mas eu já até fiz isso em sala, hein? O ano passado eu fiz. Bom, então aqui estão os senos. Então o seno de 30 é 390. Meio, então o seno de 390 também será meio. Isso é côngruo, ângulos côngruos, tá? Ângulo, determinação positiva e negativa. Acho que isso ele não falou na aula de ontem, né? Mas a gente já tinha falado lá nas nossas aulas. Determinação positiva é o sentido anti-horário. Determinação negativa é o sentido horário, tá? O ângulo de 30 graus, determinação positiva dele tá aqui. E o ângulo de menos 30, ele anda ao contrário, tá?
O ângulo de menos 30 graus é a mesma coisa que o ângulo de 330. Por que 330? Se eu desse a volta inteira parando aqui, não daria 360? Só que eu tirei 30, então 330. Essa é a determinação positiva, essa é a determinação negativa, tá bem? Existe isso da gente, às vezes aparece o ângulo de menos 30 graus. Ai, mas que ângulo que é esse? É o mesmo que 330, tá bem? É o mesmo ângulo, tá? Bom, mas enfim, como que eu junto essa tabela no círculo trigonométrico? Eu já havia comentado com vocês, não sei se lembram, se não se lembram, vamos falar de novo. O círculo trigonométrico é o círculo que tem raio uma unidade, essa medida aqui, tá? Lembra a abertura do compasso para montar o círculo, né? Para montar a circunferência aqui é uma unidade, tá? Então, sempre o círculo trigonométrico tem uma unidade de raio. Pois bem, quando nós falamos do círculo trigonométrico, ele está inserido no plano cartesiano, lá do x e do y. Então, eu tenho o eixo do x e tenho o eixo do y. Só que o eixo do x aqui, a gente não vai ser mais eixo do x. Aqui vai ser o eixo do cosseno. Os valores do cosseno estão aqui. Da mesma forma, os valores do seno estão no eixo do y, tá? Então, seno e cosseno. Ah, mas e aí? Então, o y é o seno? Sim, o y é o seno. Agora, olha que interessante. O raio, que é essa medida, não é uma unidade? E o meu eixo aqui, os cossenos, os valores de cosseno e os valores de seno não estão aqui inseridos nesse espaço, aqui dentro. Aqui é o cruzamento, aqui é zero. Se aqui é uma unidade, significa que o maior valor do cosseno será uma unidade. E o menor valor do cosseno será menos 1, tá? Então, o cosseno, ele varia entre menos 1 e 1. O menor valor é menos 1 e o maior valor é 1. Então, ele tá aqui, ó, de menos 1, aqui é mais 1, desculpa. De menos 1 desse lado até o mais 1 desse. A mesma coisa acontece com o seno. Porque lembra, ó, o raio não é uma unidade, isso aqui mede 1. Então, o máximo que o seno chega é na medida 1. E o mínimo é o menos 1, tá? Quando a gente for ver gráfico, eu até em uma sala eu lembro que eu falei isso. Quando a gente for ver o gráfico, a gente vai ver que o gráfico do seno, né, tem o eixo, o gráfico do seno é isso aqui, ó. Tá? Essa curva. Tá vendo que ela tem o máximo aqui e o mínimo? Esse valor máximo é a altura 1 e esse valor mínimo é o menos 1, né? O máximo que ele abaixa. Por quê? Por conta disso aqui, tá? A gente vai se atentar nos valores do seno nesse momento, tá bem? Eu vou pensar aqui no seno só. Vou esquecer por enquanto a linha da horizontal, vou pensar só na vertical, a gente vai trabalhar com o seno. Ah, do mesmo jeito que o cosseno varia de menos 1 a 1, o seno também varia de menos 1 a 1, tá bem? Por conta disso aqui. Ó, se vocês depois quiserem fazer essas anotações no caderno, vocês ficam à vontade, tá? Mas eu depois vou tirar foto e vou mandar o caderninho para vocês copiarem direitinho, tá bem? Essa parte do ângulos côngruos vocês até têm, tá bem? Eu vou marcar, depois eu ponho lá para vocês tirar, eu tiro foto e falo para vocês copiarem. A nossa tarefa hoje vai ser só copiar e amanhã eu faço um outro vídeo com nova explicação e passando exercícios. Bom, então eu falei o quê? Que a gente vai trabalhar com seno. Então eu vou me atentar a isso aqui. E a gente vai usar essa tabela aqui também, tá? Nós vamos usar essa tabela. Por que eu falei que a aula de ontem foi importante? Quando ele falou dos ângulos, ele falou de ângulos simétricos. Eu tinha falado para vocês, foi uma das últimas aulas, eu vou até mostrar meu caderno aqui, que eu faço da aula. Vocês se lembram
da aula que a gente colocou as frações da família 1/6 até o 2 inteiros, que é 12 sextos. Aí a gente fez o círculo com π sobre 6, 2π sobre 6, lembra disso? Esse foi o segundo exemplo, se eu não me engano. O primeiro exemplo era a família das frações 1/4 até 2, que seria 8 sobre 4. Aí eu coloquei lá 1/4, 2/4, que simplificando é o meio, 3/4, o 4/4, que é a mesma coisa que 1. Aí a gente fez o círculo trigonométrico e nós marcamos lá π sobre 4, 2π sobre 4, que é o π sobre 2, 3π sobre 4. Isso são ângulos simétricos, nós já vimos isso. Isso eu já passei para os 2 segundos, tá? Para o E e para o F. Então, olhem lá no caderninho de vocês que vocês têm isso aqui. Esses ângulos são ângulos simétricos. O π sobre 4 é a mesma coisa que 45 graus, não é? Ó, o π não vale 180? 180 dividido por 4 dá 45. Então, esse ângulo aqui é o 45 graus, é o π sobre 4. Aquele que a gente tinha ali é o π sobre 6. O 1/6, ó, é o π sobre 6. Olha aqui o π sobre 6. 180 dividido por 6 é o 30 graus, que é aquele que eu tava mostrando. Ai, tá ruim, né? Ficou embaçado, mas vocês têm isso no caderno, tá bom? π sobre 6, π sobre 3, é tudo a famíliazinha. Olha, eles estão todos aqui, vocês fizeram isso no caderno. Eu lembro que teve aluno lá no segundo E que ficou demorando para copiar, depois apagou, né, seu Anderson? Lembro de você nesse dia, tá? Eu não sei se o João Felipe copiou, tô lembrada dessa aula, viu, meninos? Pois bem, a gente vai falar aqui dos ângulos simétricos, tá? Então, o que acontece? Eu não vou falar em π para vocês não se confundirem por causa de fração, mas vamos pensar no ângulo de 30 graus de novo, tá? O ângulo de 30 graus, quando eu rebato para cá, eu tenho um simétrico a ele, tá? Que ângulo é esse? Aqui não é 180? Esse tamanho é igualzinho a esse. 180 tira 30, 150, tá? Se eu rebater esse tamanho aqui, ó, dobrar para cá, imagina que aqui é uma linha, eu dobro, né? Essa dobra a folhinha aqui. Aqui também vai ser esse trecho, vem para cá. Então, quer dizer que aqui é 30 graus? 180 com 30... 210. E se eu rebater para cá, esse trecho aqui é igual a esse, que é igual a esse, né? 30. Então, aqui não é 360, ó, quando eu dou a volta inteira. 360 tira 30, 330. Então, esses 4 ângulos são ângulos simétricos. Ah, mas e aí? O que tem? E daí que são simétricos? Pois bem, nós não falamos aqui em cima que essa linha é a linha dos senos. Os valores do seno, elas estão aqui, ó. Os valores do seno estão aqui. Ou seja, o ângulo de 30 graus, para eu descobrir o seno dele, eu pego onde ele está e rebato nessa linha, que é a linha do seno. Tá vendo que ele deu na metade? É meio aqui. Então, o valor do seno de 30 graus é meio. Olha lá na tabela, tá? Ah, mas e aí o 150? Também, porque ele é simétrico, tá? O ângulo de 150 graus tem o mesmo valor, o seno do ângulo de 30 graus e o de 150. Ah, o de 210 também? O de 330 também? Também, só que na parte negativa, porque ele tá para baixo do eixo. Tá vendo aqui o eixo separando? Então, para cá ele é negativo. Ficou entendido? Vocês viram como é interessante isso? Você, a partir de um ângulo, você consegue descobrir 4 ângulos, a medida de 4. Quer dizer, eu tenho 30, o 45 e o 60. Eu vou conseguir localizar aqui o de 45 e os simétricos a ele. O de 60 e os simétricos a ele. Ah, e aí, onde que vai estar? Ah, o 45 tá aqui, ó. Quer dizer, meu desenho tá muito feio, tá? Porque era para ele estar mais para baixo, né? Vamos colocar aqui. Vou até apagar. Nossa, tá muito feio, desculpa. O 45, ele tá um pouquinho para baixo, né? Que o 30 ficou muito em cima. Mas vamos lá, o 45 tá aqui. O de 60 vai estar mais aqui, tá? Então, eu tenho um simétrico do 45 aqui.
Quanto que é esse? Ó, 180, né? A meia volta, menos 45. 180 tira 45, 135. E aqui, 180 mais 45, 125, é isso? 225, desculpa. 225. E aqui, 360 tira 45, 315. Nossa, deu branco. 315 graus, tá? São simétricos ao ângulo de 45. Ah, e aí, quanto que ele vale? Quanto que era o seno de 45? Raiz de 2 sobre 2. Ó, raiz de 2 sobre 2. Tá vendo? Então, ele tem a mesma medida. Esse igualzinho o seno. E esses aqui? Menos raiz de 2 sobre 2. Tá? São os ângulos simétricos. Isso a gente vai usar. E aí, o de 60 é a mesma coisa. Aqui vai dar raiz de 3 sobre 2. Aí, você mostra lá o simétrico a ele, tá? Essa é a primeira parte para a gente achar os senos de outros ângulos. E tá vendo que, ó, ele não chega, ele não ultrapassa 1. Que ângulo que eu tenho aqui, pessoal? Vocês conseguem enxergar? Que ângulo que eu tenho aqui? Ó, qual seria o ângulo? 60 graus. E aqui, que ângulo que é esse? 90 graus. Não é? Ó o cantinho lá do quadrado. A metade de 180. Aqui é 90 graus. E aí, quanto que vale o seno de 90 graus? Ele não tá aqui, ele não cruzou a linha com o círculo. É o ponto máximo. Qual que é o ponto máximo do seno? 1. Então, seno de 90 graus vale 1. E aqui, o que eu tenho aqui embaixo? Aqui não é 180? 180 graus com mais 90 dá o ângulo de 270. Quanto que é o seno de 270? Ó, ele cruzou menos 1. É o mínimo que ele tem, é o ponto mais baixo dele, tá? Ah, mas e aqui? E aqui? Aqui o 0 grau e aqui o 180 graus. Onde ele vai rebater? Ele vai rebater aqui. Então, seno de 0, seno de 180 vale 0. Tá? A gente pode até pôr uma tabelinha aqui mais bonitinha, ó. Vou apagar aqui. A gente tem seno de 0 graus, de 30 graus, de 45, de 60, de 90 e vou pôr o de 180, que os outros são simétricos. Ah, e vou pôr o 270 também, que é interessante. O 0 é 0, o de 30 é meio, o de 45, raiz de 2 sobre 2, o de 60, raiz de 3 sobre 2, o de 90, 1, o de 180, 0, o de 270, menos 1, e o de 360, 0 de novo, né? Porque ele bateu lá no ângulo de 0 graus, tá? Eu vou colocar isso depois, então, numa forma, né, num texto para vocês copiarem, tá? Passarem para o caderno, eu vou tirar foto e mandar, postar lá. E depois eu vou pedir uns exercícios para vocês, tá? Mas aí os exercícios amanhã eu faço um outro vídeo e explico o que é para ser feito, tá, pessoal? Obrigada, eu espero que não tenha ficado ruim, tá? Um abraço para vocês.